Lembro que quando no rádio se usava só cartinha, correspondência, eu abria todas as cartas e lia todas. E muitas das coisas que eu usava no rádio, na transmissão, eu aprendi, assimilava de uma daquelas cartas. Vou dar um exemplo. Antigamente tinha a loteria esportiva, então jogo de 1 a 13. E o cara ouvia o rádio para poder acompanhar os jogos. Jogo 1, jogo 2, jogo 3. Aí, e o Valdir, eu tinha saído da Rádio Globo, pedi demissão, fui montar uma equipe na Rádio Nacional, levando Apolinho, Washington Rodrigues, Denis Menezes, Luiz Mendes, Sérgio Moraes. Aí montei uma equipe pequena, trouxe o Heraldo Leite de Campos, que ele não era do Rio. Eu trouxe Maurício Menezes, o danadinho de Juiz de Fora. Elcio Venâncio veio de Campos. Então, montei uma equipe nova. E a galera queria acompanhar os jogos da loteria ouvindo o jogo. E o Valdir Amaral só fazia o giro de loteria no intervalo. Durante a bola rolando, ele não fazia. Aí eu vi um cara na carta, hoje na internet o cara opina, ele dá uma piruada, você dá uma sacada, pô, ele tem razão. Um cara colocou assim, pô, eu não vou ouvir mais a Rádio Globo, não, porque não dão a loteria esportiva, eu quero acompanhar. Aí eu passei a criar o Em Dia com a loteria, ou seja, eu dava aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, 25, ia, por exemplo, de 1 a 4, depois de 5 a 8, eu ia dando jogos para você acompanhar e não perder. Você não vai perder, para Em Dia com a loteria e tal, por sugestão de ouvintes. Da mesma forma que na sala de aula, quando eu falei, eu dizia assim, João Pedro Scofano, sou eu, tipo, saquei, digo, vai entrar na minha marca. O cara chegava atrasado, cheguei, professor, cheguei, entendeu? Voltei. Aí eu passei a sacar as paradas dentro de sala de aula. E você aprende muito com o contato. O Chico Anísio sempre falava para mim o seguinte, fica antenado com o público que está à sua volta, porque eles vão te ajudar muito. E aquelas 200 personagens dele eram todas tiradas do dia a dia, do cotidiano dele. Ele sacava e se transformava. É legal saber disso, até eu ia te perguntar exatamente sobre esse tema, porque como é que você faz até hoje? Você falou que são mais de 60 anos de rádio, confere? De transmissão tem 59. Mas assim, mais de rádio tem mais Tem tempo, mais até porque eu já estava de estudante e tal. Mas assim, você foi um cara que foi se reinventando através do tempo, sem esquecer os seus bordões antigos, mas assim, sempre criando uma coisa nova, Não, sempre não é se só atualizando. isso não, João. Antigamente, você transmitia futebol lendo texto. Gillette, não sei o quê, Brahma Chopp, número 1, não sei o quê. Você lia texto. Em determinado momento, você passou a ter que vender o produto. Ou seja, o futebol passou a não ser mais transmitido por um locutor, pelo speaker, pelo relator, passou a ser transmitido por um comunicador. E nesse show, o comunicador tem que vender produto. Então, para vender produto, hoje o texto não pode ser lido. Ele tem que ser adequado àquele público. Por isso que eu faço muita crítica quando o áudio que está na televisão, a agência tira o áudio e manda para a rádio para anunciar. Quando a comunicação do rádio é inteiramente diferente, como essa da internet é diferente. Então, para cada veículo, um tipo de comunicação. Eu não aprendi em faculdade, não, porque eu sou jornalista de registro, porque eu já atuava como jornalista. Mas é autodidata nessa área de comunicação, a experiência me mostrou isso. Então, para vender o produto no rádio, eu tenho que adequar aquele texto que veio com a linguagem do futebol dirigido àquele público-foco, daquele veículo naquele momento. Não, mas assim, você sempre se atualiza, eu acho isso muito legal. Porque tem sempre um novo bordão, uma coisa que a galera tá falando na rua. Mas não é só isso, não. Já que hoje, por exemplo, jamais eu imaginaria que o Valdir Amaral, o Jorge Cury, o Dulcey Camargo, o Orlando Batista, locutores daquela época, quando eu comecei, eles se adaptariam a trabalhar com um tablet, com um computador na frente, com o celular. E eu vou confessar para vocês, eu estou transmitindo futebol, eu estou com a internet ligada
A coordenação está me orientando, chama fulano, tem ouvinte na linha, tudo aqui. E também as minhas redes sociais e as da Rádio Tupi são concentradas, dirigidas no meu celular, e eu estou interagindo com aquele público. Assim como entrou um ouvinte do Porto, lá no norte de Portugal, tem ouvinte do mundo inteiro na hora do futebol interagindo comigo. Eu cito sempre que o que mais me surpreendeu, tem uma comunidade brasileira em Boston que é maior do que a de Nova York. A cidade americana que tem maior número de brasileiros não é Nova York, é Boston. E essa comunidade, eles têm 2 rádios em português e os caras me ouvem. Tem uma cidade em Israel, o Luiz Felipe Cohen. Ele vive em Israel, numa cidade chamada Modim. Essa cidade tem uns rubro-negros lá que acordam 2h30 da manhã, os malucos, para me ouvir jogos do Flamengo. Reunidos 2h30 da manhã, lá em Israel, numa cidadezinha pequena, me ouvindo. Então, hoje, eu me modernizei? Não. Foi a vida que me levou a ser conduzida para isso. Tanto que hoje a internet ampliou o universo do rádio. Hoje você não ouve rádio no velho aparelho, você ouve rádio aqui, no aplicativo. Então esses caras todos, abre o computador, botou lá, tupi.fm, aí está me ouvindo. Ou no José Carlos Araújo, arroba José Carlos Araújo Garotinho, está me ouvindo. Entende? Em qualquer parte do mundo. E a velocidade desse veículo é um negócio incrível. É mais rápido até que o rádio, né? Que o rádio normalmente é o mais veloz, mas a internet hoje... E vende a emoção, sabe? Porque hoje o rádio se confunde com a internet. Uhum. Quando surgiu a internet, muita gente perguntava assim, a exemplo do que surgiu a televisão, todo mundo dizia que o rádio ia acabar. Aí surgiu a internet, o rádio vai acabar. Não, a internet hoje é uma ferramenta aliada ao rádio que nos ajuda muito na hora da transmissão. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.